Olá você, telespectadora, olá você, telespectador da TV Cultura Litoral. A partir de agora você acompanha a edição do Opinião Litoral desta terça-feira, 6 de setembro, véspera do bicentenário da independência. Vão participar comentando as notícias com você e dando as ideias como candidato, o Roberto Mohamed, que é comentarista do programa, e a Solange Freitas, que é candidata a deputada estadual pelo União Brasil. Boa tarde, Solange. Como é que você gostaria de começar a conversa com a telespectadora, com o telespectador do Opinião? Oi, Paulo. Boa tarde para você, Mohamed. Boa tarde a vocês que nos acompanham. É um prazer estar aqui para falar um pouquinho do meu trabalho, dessa caminhada. E faltam 27 dias, né, para as eleições. Então, a gente está trabalhando muito, correndo muito, pedindo muito voto e mostrando um pouquinho do nosso trabalho nas redes sociais, também no dia a dia. Hoje teve desfile em São Vicente, agora de manhã eu estava lá. E o carinho das pessoas na rua é impressionante, Paulo. É isso que faz com que eu continue nessa caminhada política, que continue acreditando que dá para fazer a diferença na política. Contagem regressiva, não é, Mohamed? Boa tarde. Contagem regressiva para todo mundo, né? E eu tenho dito muito que, independentemente da qualidade, desta vez a Baixada tem que se preocupar também com quantidade. Lógico que essa expressão que eu usei não se aplica a Solange, mas eu insisto que é preferível a gente ter um candidato, mesmo que um deputado, mesmo que meia boca, mas que você encontre na rua e possa cobrar, e possa apontar as necessidades, do que aquele candidato que vem aqui a cada 2 anos. Nós dissemos aqui, o filho do Bolsonaro foi o candidato a deputado federal mais votado em 2018, e o que ele fez por nós? Absolutamente nada. Um deputado tem que ter uma preocupação nacional? Tem. Um deputado estadual tem que ter uma preocupação estadual? Tem. Nós não temos o voto distrital misto e nem o distrital puro, e uma das justificativas é justamente essa, que isso faria com que as pessoas não pensassem no total. As pessoas não conhecem o mundo, porque na Inglaterra, por exemplo, o voto é distrital. E lá se produziram as maiores lideranças da história da humanidade. Winston Churchill foi eleito deputado pelo voto distrital. E deixou de ser, mesmo sendo o herói da guerra, o herói inglês da Segunda Guerra Mundial, por conta do voto distrital, porque ele se preocupou tanto com a Inglaterra que esqueceu do distrito eleitoral dele. Isso acontece. Solange, a gente tem uma relação com você de amizade e de admiração que ultrapassa vamos aí para quase 2 décadas. Verdade. Você era bem novinha na época, vamos fazer justiça. Quase criança, né? A gente já viu na política, a política destroçar lideranças. Não é uma questão só de as pessoas se corrompem ou as pessoas acabam fazendo o jogo do sistema, mas a gente viu vidas destroçadas, carreiras destroçadas, e você acompanhou isso com a gente e acompanhou isso na tua trajetória. A sua candidatura para prefeita de São Vicente foi uma candidatura que todo mundo achava que viria a ser uma candidatura tranquila, e você de repente entrou num inferno durante a campanha e que durou até o final do segundo turno. Foi. Mentira, atentado, tentar atribuir atentado a você mesma, lamear a tua carreira, teu nome. Mas aí você poderia ter tomado uma atitude e dizer, não entro mais aqui, nunca mais, vou voltar para a minha profissão. Você toma a decisão contrária. E você vai para um lugar agora, você se candidatou a um lugar agora, que é um covil. É verdade. Como é que você vê a possibilidade de que tudo aquilo que você assistiu, que a gente assistiu com tantas carreiras políticas que poderiam ter sido brilhantes e não foram, e você é uma pessoa que pode ter essa carreira brilhante e ocupar um lugar que um dia já foi de Thelma de Souza, de Maria Lúcia Prandi, de Maria Ângela Duarte, que foram mulheres que começaram na Assembleia Legislativa e que fazem muita falta para a cidade, para a região e para nós que admiramos pessoas que entram na política sem se sujar.
Como é que você se preparou para isso depois daquela campanha sórdida que foi a campanha para a prefeitura e que atingiram você de todas as maneiras possíveis e imagináveis? Primeiramente, Mohamed, eu acho que se eu não fosse uma pessoa forte, corajosa, que tem muita fé em Deus, eu teria desistido do processo eleitoral antes mesmo do atentado que eu sofri. Porque, como você falou, jogaram muito sujo, muito pesado, artilharia completa em cima do meu nome. E não é fácil. Você está lá, colocando seu nome à disposição para ajudar uma cidade e você vê o teu nome sendo enlameado todos os dias nas redes sociais. E não só isso. O gabinete do ódio era tão grande que eles ficavam nos bares, nos restaurantes, nas padarias, tentando sujar o meu nome, falando muito mal e com muitas mentiras. Era fake news o tempo todo, montagens, tanto que eu entrei com vários processos. Uma das audiências de um processo desse vai ser agora no mês de setembro. Tem audiência do atentado e tem audiência também de um outro processo que eu dei continuidade por danos morais, porque infelizmente a justiça ainda é lenta, você sabe disso, né? Então o que eles fizeram comigo lá atrás, agora que está sendo julgado. Mas assim, se eu não fosse uma pessoa forte e corajosa, eu teria desistido antes do atentado, porque não é fácil você ver o teu nome sendo colocado daquela maneira nas redes sociais com muita mentira. E às vezes muita gente acredita, infelizmente. Porque você entra com o processo, o Facebook tira as postagens, mas você não consegue, por exemplo, bloquear o WhatsApp. Você não consegue tirar aquelas mentiras que mandam pelo WhatsApp. Infelizmente ainda é muito lento isso. Bom, eu passei pelo atentado que foi horrível, horrível na hora, você não tem noção de que eu estou no carro blindado, eu nunca usei carro blindado, só na campanha, então você acha mesmo que você vai morrer. E depois, ainda um dia antes do primeiro turno, tentam me incriminar do meu próprio atentado, que foi muito pior para mim, tentar sujar o meu nome, 30 anos como jornalista, correta, nunca fiz nada de errado na minha vida, e eles tentaram enlamear meu nome. Só que no dia seguinte, aí veio o segundo turno, mais sujo ainda, porque para virar o jogo, né, o prefeito que ganhou vendeu a alma pro diabo e a gente está pagando essa conta, porque São Vicente está um caos ainda, infelizmente. Só que mesmo assim, depois que acabou, o carinho que eu recebo, e é verdade, Paulo, o carinho que eu recebia nas ruas depois da eleição, as pessoas choravam, me abraçavam, chorando, falavam, caramba, Solange, eu acreditava muito que você seria a nossa prefeita. Eu tive 70 mil votos e 80 mil não foram votar. Aqueles 80 mil que não foram votar, eles votariam em quem? Quem que eles apoiariam? Pelo que eu via na cidade, a maioria viria comigo, mas infelizmente a abstenção foi muito alta, não era obrigatório, tinha a pandemia, muita gente não conseguiu votar porque não deixaram votar, porque foi muito sujo. Mesmo assim, por todo esse carinho, Paulo, porque eu podia realmente ter voltado para o jornalismo, recebi propostas e assim, pelo trabalho que eu desenvolvi nos 30 anos, não seria difícil, né, eu voltar para algo que eu gostava no jornalismo. Só que eu decidi continuar nessa luta. Eu falei assim, eles não vão me vencer, não é possível que uma mulher não consiga vencer, não é possível que uma mulher corajosa e que quer lutar pelo bem não consiga vencer. Eu não me sujei, eu não fiz uma campanha correta, não aceitei os esquemas, não me sujei. E eu decidi continuar. Então eu venho construindo esse meu novo propósito agora para a Assembleia Legislativa desde que acabou outra eleição. Falei assim, eu vou construir isso. E de que forma? Trazer mais mulheres para o nosso grupo, trazer mais jovens que não estão contaminados ainda, porque o poder, ele é terrível, né, Paulo? O poder pode virar a cabeça de uma pessoa, como a gente viu, várias pessoas tendo cargos e tendo mandatos e virando outra pessoa. A gente estava até comentando aqui nos bastidores. É muito ruim isso. Mas eu tenho certeza absoluta que isso não vai acontecer comigo. Porque se fosse acontecer, primeiro que eu era uma jornalista, que a gente está na TV Tribuna, todo mundo conhece a gente, vê a gente, né, como se fosse um ídolo, uma celebridade, e isso nunca me tomou, vocês sabem disso, senão eu não teria nem saído da TV Tribuna, não teria perdido esse glamour que fazem da nossa profissão. E eu tenho um propósito, de verdade. E algumas coisas que me aconteceram, eu acho que Deus coloca coisas na nossa vida. Coisas que aconteceram na campanha, o que aconteceu depois comigo da campanha, fizeram com que essas bandeiras sejam as mais fortes para mim. E eu, se Deus quiser, eu vou chegar lá, vou ser eleita deputada estadual, vou lutar por essas causas na Assembleia Legislativa. Eu tenho certeza disso. Tenho certeza que o propósito é muito maior do que qualquer pessoa ruim que queira derrubar a gente.
Solange, o Mourão esteve aqui no programa e foi um programa revelador em alguns aspectos. O Mourão está dando meio que uma mudança de posição depois de tudo que aconteceu no último mandato dele. E ele expôs para nós aqui o grande problema, e é uma área que você conhece bem porque você passou pela AGEM nesse intervalo, que é a questão da região metropolitana. O Mourão colocou coisas aqui na mesa que, mesmo nós dois, conhecendo isso há tanto tempo e falando disso há tanto tempo, ficamos surpresos. O Mourão, por exemplo, lançou um desafio aqui em relação a Mongaguá. Mongaguá está construindo um hospital e que ele tem certeza que não vai conseguir manter. Ao invés de apoiar a ideia de se fazer um centro de referência metropolitano, em que você tivesse pontos, ou UPAs, ou UBSs, trazendo essas pessoas com o SAMU ou com UTIs móveis para esse centro de referência, que poderia ficar em qualquer uma das 4 cidades, mas não meia boca em cada cidade. E o Mourão disse, com a vaidade, porque todo mundo quer construir e cortar fita. Para manter, depois a gente vê como é que faz. Porque o problema de um hospital não é construí-lo. Construí-lo é relativamente fácil. O problema é manter um hospital. E ele falou de uma coisa que você conheceu bem durante a campanha eleitoral, que foi, infelizmente, a omissão do Márcio, que tomou a decisão oposta ao do Mourão em Praia Grande, quando ele foi para cima do Irmandulce, numa estratégia que ele nos contou aqui, enquanto que o Márcio preferiu fazer aquela intervenção, ficar naquela briga, ao invés de desapropriar o hospital e tomar conta. E hoje o maior hospital de São Vicente vive de estacionamento. E São Vicente continua condenado a ter o CREI, que o Arnaldo diz aqui que a passagem é a rodoviária para o inferno. Como é que você vê? Porque não há saída para as cidades da região sem falar em região metropolitana. Sim. Você atravessa uma avenida, está em São Vicente. Você atravessa uma ponte pequena, você está na Praia Grande. E da Praia Grande, você vai por dentro, você chega em Mongaguá. Como é que você consegue pensar, né, nessas cidades se desenvolvendo sem pensar em região metropolitana? As candidaturas de deputados são um exemplo disso. Você não pede voto só em São Vicente e em Santos. Você vai pedir voto lá, os candidatos lá vêm pedir voto aqui, porque é uma região só. Por que a gente não consegue avançar? Como é que foi essa tua experiência na AGEM? A minha experiência na AGEM demonstrou o que eu já sabia como jornalista. A vaidade dos políticos, e eu falo dos prefeitos, e falo de deputados, e falo de uma forma geral. A vaidade dos políticos é que faz com que a gente não consiga colocar em prática a região metropolitana. Você citou o Mourão e o Márcio. Os dois, eles são meio rivais. Eles não pensam, eles pensam diferente e eles já tretaram muito lá no passado. Então, cada um puxa para o seu lado. Então, cada cidade puxa para si, porque os prefeitos têm essa vaidade, os deputados têm essa vaidade e às vezes querem puxar para um partido, não querem se unir. Por exemplo, o que eu penso? Eleita deputada, o que a gente tem que fazer? Tomara que a gente faça uma bancada grande de deputados da região e por que não sentar com os deputados e vamos conversar? Vamos ver o que a região está precisando mais agora, o que a gente precisa lutar? É isso, aquilo? Unidos a gente não consegue uma força muito maior? Como é que a gente consegue as coisas? Não é com a união? Uma pessoa não consegue sozinha fazer nada. Se você não tiver equipe, aqui você precisa de equipe, né, Paulo? Senão você não consegue fazer o programa sozinho. A gente, como qualquer trabalhador, precisa de equipe, senão não consegue fazer nada sozinho. Por que os deputados não se unem? Vaidade também. Interesses partidários, a gente precisa mudar isso. E esse é um dos meus propósitos, a gente se unir para conseguir. O que eu vi na AGEM é total desunião, cada um puxando para o seu lado. Agora, em relação à saúde, Mohamed, assim, não vai dar certo, já pensa negativamente. Ele, como candidato a deputado, já tinha que pensar diferente. Eu vou ver como deputado, se eu for eleito, o que eu vou fazer para ajudar Mongaguá a conseguir as verbas para poder manter. Porque é o seguinte, São Vicente hoje, por exemplo, que o CREI está muito ruim, na falta de estrutura. O prefeito foi lá, abriu um hospital que está dizendo que é o Hospital Vicentino, só que conversa com o pessoal que trabalha nesse Hospital Vicentino. Há meio que a fraude que é esse hospital. Conversa com os médicos, conversa com os enfermeiros, como eu tenho conversado, porque eles têm me procurado. Então está tudo errado.
Se você não melhora a saúde em São Vicente, você não melhora a saúde do seu entorno. Porque assim, você pega a porcentagem de moradores de São Vicente, de outras cidades que são atendidos em Santos, é muito grande. E por que eles procuram Santos? Porque não tem saúde em São Vicente. Então precisa melhorar a saúde em cada cidade também, para você melhorar a Baixada de uma forma geral. Se eu melhoro a saúde em São Vicente, eu estou melhorando a saúde em Santos, que não vai ficar sobrecarregada. Eu melhoro Praia Grande também, que também tem muita reclamação, mas também recebe muita gente de outras cidades. Então assim, eu acho que a visão dele é diferente da minha. Eu falo assim, como deputado, eu vou tentar ajudar. Está construindo um hospital, vai ser difícil manter? Vai, mas eu vou ajudar a manter. Eu posso ajudar com recursos, eu posso ajudar com emendas, eu posso ajudar indo no governo do estado e ver de que forma que a gente pode colaborar, senão não dá. Regional é bom, só que o Guilherme Álvaro, em Santos, não consegue atender toda a Baixada Santista. O Hospital de Itanhaém não consegue atender toda a Baixada Santista. Então, se você não fizer um modelo de saúde de prevenção nas suas cidades, você não vai conseguir melhorar, porque realmente a saúde demanda muitos recursos. Opinião volta depois do intervalo. Voltando com a Opinião 2.0, nesta terça-feira participam Roberto Mohamed, que é comentarista do programa, e a gente recebe a candidata a deputada estadual pela União Brasil, Solange Freitas. Mohamed. Solange, falar de uma coisa agora que é extremamente importante para nós, porque você falou puxando ainda essa questão da metropolização, que é a participação dos deputados. Nós tivemos um episódio este ano que ficou marcado porque mostrou justamente essa fratura no Condesb. Quando o prefeito de Santos, Rogério Santos, proibiu a participação da deputada federal Rosana Weyer. Então, talvez aí seja a hora de começar a pensar, já com uma proposta na Assembleia Legislativa, de mudar a estrutura do Condesb. Porque eles se preocupam muito com o mesmo número de representantes, mas poderia ter uma questão de participação variável, que seria qual? Justamente a dos deputados estaduais e deputados federais da região. Você acha que isso é uma coisa que é viável de ser discutida na Assembleia Legislativa, porque aí não vai depender mais de convite de prefeito para poder participar da reunião? Sim, e já está mudando, assim, porque a lei exige que tenha uma participação da sociedade civil no Condesb. E eles já estavam reformulando, na época que eu estava lá, o Condesb, a gente já estava reformulando para que a sociedade civil participe. É que há alguns nichos que não têm interesse em colocar a sociedade civil participando do Condesb. Eu sou totalmente contra isso, eu sou totalmente a favor da sociedade civil estar participando. Tanto é que quando a gente estava na AGEM, e o Gil estava como diretor da AGEM, quando o pessoal pedia para participar, o pessoal das entidades, das ONGs, pedia para participar, a gente orientava. Olha, pode mandar um e-mail até tantos dias antes que você vai ter a participação. E a palavra era dada para essas pessoas. A lei exige que isso aconteça e eles estavam reformulando isso para ter essa participação. Mas em relação aos deputados, você tem razão. A gente pode fazer com que seja até obrigatório, né, você deixar com que os deputados participem. Porque a gente, participando dessas reuniões, além da gente ter mais informações sobre o que está sendo discutido, a gente pode levar as ideias e pode abraçar as causas. Então, estou querendo discutir isso. Você não precisa saber isso pela imprensa ou saber porque alguém que está lá participando vai te informar. Você tem que saber porque você estava lá, está ouvindo, está discutindo. E quando a gente discute, um fala uma coisa, outra fala outra, a gente tem outras ideias melhores. Isso acontecia nas reuniões que a gente fazia lá no Condesb, na AGEM, a gente discutia, tinha um caminho para seguir e de repente vem outra pessoa com outra ideia e a gente mudava totalmente. Isso é democracia, isso é forma da gente fazer com que as coisas aconteçam de verdade. Agora, Mohamed, essa ideia do deputado participar é interessante. Agora, tem uma dinâmica da política brasileira que é prefeito, acabou o mandato, o segundo mandato, se candidata a deputado, né? Se for de cidade grande, se candidata a senador. E deputado se candidata a prefeito. Então, na verdade, tem uma rivalidade, né? Sempre vai existir. É como a Solange colocou uma coisa aqui bem clara.
Como é que porque o que impede a formação de bancadas regionais? Porque a gente fala, vamos eleger deputados da região, mas as pessoas, vamos observar, e é curioso isso. Você é da nossa região. Você lembra que o Aloysio Azevedo, que era nosso querido comentarista no Opinião, na TV Mar, ele dizia assim, a inveja em Santos é atávica, na Baixada Santista é atávica. O cara fez sucesso, a região mata, a não ser que ele fuja daqui antes. E é verdade. Se você pegar todas as lideranças da cidade em artes, na economia, foram embora. Por exemplo, tem gente que não sabe, canta a Romaria e não faz ideia de que o Renato Teixeira nasceu em Santos. Vê se ele vem aqui visitar alguém. O mesmo Mário Covas, que fez carreira política nacional, tinha uma rejeição grande aqui. Diziam que ele governava São Paulo de costas para a Baixada. E era mentira, era mentira. E, na verdade, as pessoas... Parece aqui na Baixada tem uma coisa de... se fez sucesso, é viado, é ladrão, ou é corrupto, mas jamais vai ser reconhecido, pô, ele conseguiu vencer na vida. E por quê? Na região de Campinas, por exemplo, a gente vê que eles se unem. Por isso Campinas deixou Santos longe. Na década de 70, as duas cidades se rivalizavam pau a pau. Nenhuma cidade do ABC se comparava a Santos e Campinas. Campinas hoje tem mais de 1 milhão de habitantes. E nós estamos estacionados com menos da metade disso. Mas é pela falta de união dos deputados também. Então, por que aí não eu pode te ter uma pergunto... bancada da Baixada Santista e do Vale do Ribeira, por exemplo? Então. Agora, vou te dar um exemplo. Lá no jornal, na TV, quando tinha uma reportagem falando de um determinado trabalho de um certo deputado, o outro ou a outra do outro lado ligava reclamando, pô, fez reportagem com ele, não fez comigo, só que era de um trabalho específico. Aí o contrário, quando fazia da outra, o outro lá ligava reclamando, era uma coisa absurda. É absurdo isso, é a vaidade do ser humano, é a vaidade dos deputados. Isso acontecia direto, um ligava reclamando, pô, fez reportagem com ele, não fez comigo. Caramba, mas o assunto era do caso que ele estava divulgando, ou fazendo, ou trabalhando. Isso acontece, é muita vaidade. E como é que você lida com isso? Eu sei o seguinte, eu sendo eleita, se Deus quiser vou ser eleita, eu vou lutar para que a gente tenha uma união entre os deputados eleitos da Baixada, tanto os estaduais quanto federais. Porque a gente precisa dessa união. Se a gente não se une, a gente não traz recursos para a Baixada Santista. Não traz. Só traz em ano eleitoral, que esse ano tem um monte de promessa aí, né? A Baixada já teve 6 estaduais e 5 federais, não é? Acho que 7. Teve ano que eram 7. É que a gente, às vezes, por exemplo, esquecia o Samuel, que era deputado federal do Vale do Ribeira, mas era um deputado da região. Porque muita gente, às vezes, esquece que a região metropolitana vai até o Vale do Ribeira. Tem que ir. Considerar que o Vale do Ribeira é uma região metropolitana autônoma é uma grande bobagem. Ela não é região metropolitana, né? Ela nem é. A nossa região vai até Peruíbe, aí tem Itariri, Pedro de Toledo. O cara que fez o desenho da região metropolitana já começou errado aí. Por exemplo, São Sebastião não faz parte da nossa região metropolitana. Isso é um absurdo, porque quando acaba Bertioga, você já está em São Sebastião. Quer dizer, como assim as cidades do litoral norte não fazem parte da nossa região metropolitana? Discutir a Rio Santos, discutir o transporte entre essas cidades é essencial. O próprio desenho é contra isso, Solange. Esse é o grande problema. Agora, vamos para uma outra questão que é muito grave na cidade, que você fez uma campanha para a prefeita que foi terrível e que pega o estado inteiro. A gente tem um modelo no estado de 30 anos aí. Quanto tempo o PSDB está no poder? Desde 95. Completaria 30 anos em 2025. E um modelo que a gente viu que não deu certo. Pode servir para dar números para a campanha do Rodrigo e quando deu em tudo que é lado, mas é um modelo que a gente precisa dar um passo além, a questão da educação. Mas em algumas cidades, como é o caso de São Vicente, a situação é terrível. Você tem em São Vicente, por exemplo, porque não dá para pensar em educação se não for já do maternal. Existe uma política lá de creches terceirizadas, de verba para isso, e quando você passa na porta é uma casa abandonada. Uhum. E está recebendo, tem o vereador que é dono e tal.
E aí, se você tenta mexer naquilo, tem um cara ligando, te ameaçando, falou, ó, tu vai morrer porque aquele dinheiro sustenta um esquema atrás dele. Como é que você acha que você pode mexer nisso, mesmo com todas essas ameaças, com todo esse esquema criminoso, porque isso é um esquema criminoso e organizado, independentemente do trabalho como deputada, você acha possível que um governador com pulso, porque o governador normalmente tem o controle da Assembleia Legislativa, um governador com pulso consegue mudar esse tipo de coisa ou é um sistema que a gente só vai conseguir mesmo a muito longo prazo e muito pequenininho para não incomodar os caras, enquanto eles acharem que não está incomodando, eles vão deixando essas mudanças pequenas? Eu acho que a curto prazo é difícil, porque eu falo assim, o sistema ele está de um jeito tão contaminado, Mohamed, que é muito difícil a curto prazo mexer com isso que você está falando e outras coisas que acontecem. Eu tenho estudado bastante, feito várias reuniões com pessoas ligadas a várias áreas. A educação tem um grupo nosso que a gente vem discutindo de que forma a gente pode melhorar. A saúde, até pelo câncer de mama que eu tive, e vai ficar uma bandeira muito forte minha, lutar para que as mulheres consigam marcar médicos, consigam marcar exames, porque eu descobri o meu câncer no estágio inicial e consegui a cura, porque eu tenho plano de saúde, eu tenho sorte de ter plano de saúde, só que a maioria não tem. Então, as mulheres não conseguem marcar médico, não conseguem fazer exames. Quando descobrem um problema como esse, que é muito grave, descobrem no estágio avançado, que aí é muito mais difícil o tratamento, é muito mais difícil chegar à cura. Então, isso vai ser uma das minhas principais bandeiras aí, que eu vou lutar com afinco para poder diminuir essa desigualdade, para as mulheres conseguirem marcar. Então, a gente tem conversado com o pessoal da saúde também. Só que eu sempre falo, a curto prazo, a gente não vai mudar esse sistema, falando da educação, porque ele já está todo contaminado e hoje o sistema, como ele está assim, por que ele está assim? Foi acordo de campanha. Foi acordo de campanha, Mohamed. Como é que você mexe no acordo de campanha? Foi acordo para você virar o jogo. Então é muito difícil. Só que um governador com pulso, ele pode mudar, mas ele não vai mudar da noite para o dia. Não vai mudar. Não consegue mudar. Seja ele quem for, seja qual for o partido, seja ele quem for, ele não muda da noite para o dia. Mas ele pode mudar com pulso. Só que a gente precisa ter pessoas o quê? Lá. E por isso a importância dos deputados da nossa região. Os deputados que estão juntos lutando. Como é que a gente consegue mudar esse sistema? Como é que a gente muda a lei para que não permita que isso aconteça? Porque a lei mudou lá atrás. Era muito pior. Deu uma melhorada, a lei mudou nessa questão da educação, mas deu brechas para continuar nesse sistema. Então a lei precisa mudar. E a importância dos nossos deputados terem esse interesse em fazer isso e fazer com que a lei mude. Ela já deu uma alterada, mas deu brechas. Sabe quando a lei muda, mas te dá brechas para você seguir por outro caminho e continuar fazendo a mesma coisa? É isso que está acontecendo em São Vicente. Solange, o seu partido tem uma candidata a presidente da República, Soraya Tronic. As pessoas na rua cobram de você um posicionamento em relação a essa polarização Lula-Bolsonaro, mesmo o seu partido tendo uma candidata? Cobram bastante. Mas eu sempre falo, eu não gosto dessa polarização, sou totalmente contra essa polarização. E o fato do meu partido ter uma candidata, ainda mulher, para mim é muito importante. Porque a gente vai lutar pelas bandeiras que a gente luta pela causa da mulher. Eu já fiz até algumas conjecturas do que eu pretendo fazer e já até apresentei para o grupo da Soraya, porque é muito ligada à questão da mulher, à condição da saúde, à questão da violência, por toda a violência que eu sofri e que a gente vê que as mulheres continuam sofrendo. Os casos que estão aparecendo agora de violência contra a mulher, gente, são coisas absurdas. Então, a gente não vê uma melhora, a gente não vê um índice. Então, o que está errado? Por que a gente está errando? Por que não está melhorando? Aí eu pergunto, assim, quando tem um caso de violência doméstica, vamos em cada cidade, o que acontece com essa mulher? Ela tem apoio do poder público? Eu sofro uma violência doméstica, eu não tenho dinheiro, sou sustentada, meu marido trabalha, tenho vários filhos. Eu sofro violência doméstica. Se eu quiser sair dessa violência, para onde eu vou? Para onde eu vou com os meus filhos? A maioria das pessoas não tem como para onde ir. Porque você vai nas comunidades, aquelas famílias estão lá com um monte de filhos e a mulher ela se sujeita a isso. Então o poder público não tem esse outro olhar.
Nos casos de câncer, a gente tem uma perspectiva aí de que daqui a alguns anos, de cada 10 pessoas, 7 vão ter câncer. E o poder público ampliou esse serviço para dar tratamento para essas pessoas, para dar qualidade de vida para essas pessoas? Não. A gente tem que lutar por isso. E isso eu vou lutar. Solange, vou pegar carona na pergunta do Paulo, porque no âmbito estadual vocês estão com o Rodrigo. União Brasil apoia o Rodrigo Garcia. E eu tenho notado uma coisa muito curiosa. Quando Stalin assumiu o poder, ele mandou apagar o Trotsky das fotos do partido e do grupo da Revolução. Por que fizeram isso com o Dória? Porque eu não vi um único programa. Parece que o Rodrigo foi eleito em 2018. Porque, não, eu como governador fiz isso. Tudo bem, eu dizia aqui que o governador era ele e não o Dória. Mas é engraçado como uma personalidade política consegue morrer na memória coletiva. Não foi isso que aconteceu com o Dória? A Solange responde depois do intervalo. Voltando para o último bloco do Opinião 2.0 desta terça-feira, em que o Roberto Mohamed atua como comentarista, a gente recebe a jornalista Solange Freitas, que é candidata a deputada estadual pelo União Brasil. Nós temos recebido os candidatos da região e também de fora da região aqui. Solange, baniram o Dória da... Memória coletiva. Eu acho assim, o Rodrigo, ele quer mostrar a identidade dele, o trabalho dele. Porque o Rodrigo, antes de ser vice-governador e agora governador, ele tem toda uma trajetória lá atrás que muitas vezes passa despercebido pela população, que a população esquece. Não lembra o que ele já fez, o que ele já executou. E a estratégia da campanha dele tem sido essa. Eu sou o Rodrigo. Ele fala Rodrigo, ele usa o nome dele e ele mostra para a população o que ele já fez, o que ele pensa e o que ele quer fazer. Mostra até que casou com a primeira namorada, né? Sim, tem uma história toda da vida dele que é bem bonita, esse lado pessoal dele é bem bonito e a trajetória dele como político. Então, ele optou por mostrar a trajetória dele, o que ele quer fazer e o que ele pretende fazer. O Dória já não está mais no cenário político. Ele saiu desse cenário quando ele desistiu de ser candidato. Então, ele está usando a história dele para mostrar que ele é uma pessoa, que ele tem um trabalho, que ele hoje é governador e que ele quer continuar esse trabalho pelas causas que ele tem mostrado na propaganda eleitoral. Agora, Mohamed, o Dória saiu ou foi saído? Então, aí é que está. O Rodrigo também pratica um estelionato eleitoral que, na minha opinião, é lamentável. Por quê? Ele mostra tudo que se fez desde 2019, no governo dele, quando não foi o governo dele. Quem tomou paulada de 2019 a 2021 foi o Dória. 2022, né? Que ele saiu esse ano. E agora, o Rodrigo finge que ele foi o governador eleito em 2018, apagou o Dória da memória coletiva e só o Dória ficou com o ônus. E eu não estou defendendo o Dória, mas ele pagou o preço de uma coisa, e aí vai vir a minha pergunta. Dória pagou o preço por uma coisa que em política é imperdoável. Você perdoa entre os políticos, vejam bem, a gente não perdoa, mas você perdoa a corrupção, você pergunta a ladroagem, você perdoa trocar de partido, você perdoa briga, você não perdoa deslealdade. Em política, honrar compromissos, falou, você vai ser meu vice e o seu papel é esse, você tem que cumprir até o fim. O que aconteceu com o Dória, todo mundo sabe. O Milton Leite com o Rodrigo o pressionaram quando ele disse que não ia mais sair a presidente, aí obviamente ele seria candidato à reeleição, com o impeachment dele a ser votado em toque de caixa na Assembleia, caso ele não desistisse da candidatura à reeleição para cumprir o acordo que tinha feito com o Rodrigo lá atrás. Agora, Solange, essa é a questão. Acabaram, destruíram a vida política do Dória. Ele foi um meteoro que morreu por um único problema. Não foram acusações de corrupção, não foram acusações de má gestão, foi a deslealdade.
Na política, isso é uma regra absoluta? Se você não honra compromissos, se você trai aliados, você está morto politicamente? Olha, eu entrei na política em 2020, ou seja, estou caminhando ainda, engatinhando na política. E o que eu mais vejo são casos de deslealdade, infelizmente. E muita gente comete vários atos de deslealdade e continuam aí, infelizmente. Então não é uma regra absoluta, são só alguns que pagam o preço. São só alguns que pagam esse preço. Porque aí envolve muitas outras coisas. Não envolve só essa questão de deslealdade que você está dizendo também. Envolve os ataques da oposição que te minam em algumas coisas. Veja a minha campanha em 2020, vou dar um exemplo, assim, eles não tentavam minar meu nome, graças a Deus não conseguiram, pelo trabalho que eu tenho, pela história e porque as coisas acabam aparecendo na hora certa, mas eles podiam ter feito isso, podiam ter destruído o meu nome, entendeu? Então, às vezes, hoje em dia, com essa polarização, que é até interesse para eles querem essa polarização. Hoje, não tem mais como não ser o Lula ou o Bolsonaro, não há mais tempo de reação de uma terceira via, a gente sabe disso. Então, foi interesse deles fazendo isso. E como é que eles fizeram isso? Massacrando, minando, né? Enquanto um lado fala mal do outro, o outro lado fala mal deles, a informação só fica... O que fica falando todos os dias na televisão, na mídia de uma forma geral? Só falando disso, desses ataques, nas redes sociais, só falando nisso. Só que eles fazem essa propaganda desleal, com muitos ataques, e é isso que eu venho combatendo, que é muito difícil, porque eu sofri demais com isso, com a deslealdade, com os ataques, com os fake news, que agora, fake news, se você comprovar, né, que estão te atacando como candidata por ser mulher, dá até cadeia, só que até para provar isso vai demorar, eu sei, porque eu estou... meus processos que eu entrei agora, que estão tendo as audiências, né, então assim, demora, então você perde aquele processo eleitoral, já passou. Se tudo o que eles fizeram lá atrás, se as pessoas soubessem, antes de votar lá no segundo turno, aí o resultado da eleição teria sido diferente. Porque foi muita coisa suja, nos últimos 3 dias no segundo turno, foi impressionante o que eles fizeram. Então, só que demora, depois que passou a eleição, não adianta mais, entendeu? Então, a gente precisa mudar isso. E de que forma que a gente muda isso? Ainda tem que endurecer mais essas leis. Solange, voltando para a região metropolitana, você entende que a grande saída, a grande solução para a integração metropolitana passa por um sistema de transporte coletivo que tem um embrião aí no VLT? Passa, e quando a gente estava lá na AGEM, eles estavam discutindo, devem estar discutindo ainda o plano de mobilidade regional, que ele é bem amplo. Ele passa pelo transporte coletivo, passa pela segurança, passa pelas desigualdades sociais, aponta caminhos e aponta onde buscar recursos. O plano que estava sendo desenvolvido, na época que eu estava lá, é muito bom. Eu participei de umas vistorias, participei de algumas reuniões. E se a gente, quando esse plano estiver pronto, se os prefeitos deixarem as vaidades de lado, se a gente conseguir fazer uma bancada muito forte de deputados, tanto na Assembleia quanto na Câmara dos Deputados, a gente vai conseguir fazer com que esse plano saia um pouco do papel, mas precisa ter essa união. E vai depender muito do pensamento dos políticos que forem eleitos, de quem estiver lá junto com a gente, e fazer com que essa mudança de mentalidade também aconteça com os prefeitos. O que hoje eu acho um pouquinho difícil, pelo que eu vi, porque os prefeitos que estão aí foram os que eu vi, né, na AGEM. Hoje eu acho um pouquinho difícil. Eu acho que só vai mudar, e acho que assim... Qual vai ser a minha força? As pessoas perguntam, Solange, mas você, tudo bem, você está lá eleita, você vai ter que se render a algumas coisas no sistema, porque senão eles te massacram, eles te matam. Isso é verdade, se você não se render ao sistema, eles tentam te matar, como fizeram comigo na eleição em 2020. Só que, se a gente tem a população do nosso lado... A gente vai com a população acreditar em você, e você está junto com a população, você cria mais força. Por exemplo, eu tenho algumas causas que eu já falei aqui, e uma das causas também das pessoas autistas. Crianças e adolescentes com deficiência, mas as pessoas autistas que entraram na minha vida, assim, de várias maneiras, é uma das minhas causas. Já tenho feito reuniões com as mães da PAI, com as mães que lidam com esse problema, para ver de que forma a gente pode ajudar.
Se a gente elaborar uma lei... O problema é a exclusão do tratamento nos planos de saúde, né? Exatamente, também. Não só isso. As mães na PAI, elas me revelaram tanta coisa assim. No autismo é que é esse problema, né? Sim, mas não... Que é esse sistema APAS, né, que é multidisciplinar. Mas eu já disse aqui, ele está na lista da ANS. O problema é como é aplicado. Porque, lógico, tem empresário que monta praticamente uma rede de escolas, ele só está preocupado com o negócio como empreendimento. Então, a CAIA monta indústria, coloca um advogado fixo para trabalhar para ele, para entrar com ações contra o plano. Quer dizer, a gente tem os oportunistas que acabam montando uma rede fingindo que estão defendendo aquela causa. Sim. Por quê? A gente nota claramente no caso do VLT, Solange. Ninguém vai conseguir me convencer, e ninguém me convenceu até hoje, que o VLT da Campos Melo era mais relevante do que a linha até a área continental de São Vicente. Não tem uma criatura que possa dizer para mim que a demanda na linha da Campos Melo é maior do que a que seria da área continental para trazer as pessoas para cá. Então, aí eu te pergunto, porque eu tive com a Rosana Vale sentada aí onde você está sentada, e perguntei para ela, ela disse que era contra. Eu falei, tá, e o que a senhora fez em relação a isso? A senhora é deputada federal? Nada. Os deputados estaduais da região, o filho do pastor, que nunca fez nada também, mas aí se elege porque é filho do pastor, os caras que não se movimentam, não fazem nada de concreto, o que dá para fazer numa hora dessa? Não é possível que um deputado estadual não possa bater na porta do presidente da MTU e dizer, ô cara, não é o que você quer, é o que a região quer. Por que isso acontece tanto com a gente? Que maldição tem nessa região que a gente não consegue ter um deputado estadual que meta o pé na porta? Primeira falta dessa... Vai ter, viu? Vai ter Solange Freitas, vai ter. Porque a mesma jornalista combativa que eu sempre fui, vou ser uma deputada combativa também. Não vou me render. Não me rendi na campanha em 2020. Se eu tivesse me rendido, estaria eleita no primeiro turno. E não vou me render como deputada. Você pode ter certeza disso. E você vai me cobrar depois, quando eu estiver eleita lá. É o seguinte, não adianta você falar, eu sou contra, fazer um videozinho, colocar nas redes sociais e falar, eu sou contra. Tá, e aí? Fez o quê? Não, se de verdade os deputados estivessem batido o pé, falado assim, não, o que a gente precisa, quem está mais sofrendo é São Vicente, por isso eu fui candidata a prefeito em São Vicente, que era a cidade que mais estava sofrendo, fui lá, coloquei minha cara a tapa, me coloquei à disposição da população para poder ajudar a cidade de São Vicente e fui lá e continuo na luta. Se os deputados da região tivessem falado assim, não, quem está precisando mais é São Vicente, são os moradores da área continental, a gente quer que comece por lá, não teria acontecido? Você acha que se os deputados fossem unidos, não teria conseguido? Os deputados têm uma força incrível, mais incrível do que a gente pode imaginar para conseguir as coisas. E estão lá, estão em São Paulo, junto com o governo do estado, conversando. Não ia conseguir? Claro que ia. Mas houve interesse? Não houve. Agora, se eu não quero fazer um mandato de faz de conta, vou lá, faço um vídeo, eu sou contra isso, tá? Põe nas redes sociais e pronto. Não é isso. Não é isso que eu quero para minha vida. Eu quero lutar. Você não acha que as redes sociais foram um ponto a menos na qualidade política? Então, tem um lado bom e tem um lado ruim. Né? Porque assim, as redes sociais, elas são boas porque a gente também pode divulgar o que a gente está fazendo, o nosso trabalho, porque a imprensa também não consegue dar atenção a tudo que a gente faz. Então, por exemplo, como deputada, eu vou estar lá, olha, eu estou lutando por isso, mostrando, apontando, só que também tem muito... Eu vejo coisas absurdas assim, às vezes vem um governador aqui, anuncia várias obras, várias verbas, e tem deputado lá postando como se ele tivesse conseguido esse dinheiro. Tem um caso, o Rodrigo Garcia veio e falou, olha, verba para cá, para cá, para cá, para cá, para cá, para São Vicente. Aí teve um deputado que foi lá, colocou tudo na rede social dele como se fosse ele que estivesse trazendo. Ele pode ter ajudado, pedido. O nariz dele cresceu ou não? Olha, ele está aí como candidato. Solange, tem você falou de São Vicente e justamente o prefeito de São Vicente apoia uma deputada de fora da região. Sim. Que não tem ligação nenhuma, tem na história dele, porque deu a legenda e o apoiou, ou seja, é importante para ele, para a cidade não fez nada. Não é triste ver uma coisa assim? Já não basta o secretariado ser metade de Guarulhos?
E aproveita, Triste. Solange, já dá a mensagem final, que a gente está no final do nosso tempo. Infelizmente, né, por causa de pessoas como o prefeito, que está pedindo voto para pessoa de fora, que a gente está nessa situação. Se a gente tivesse mais representantes nossos da Baixada aqui, a gente conseguiria muito mais coisas. Inclusive, seria muito melhor para a cidade dele, o prefeito Caio Amado. Seria muito melhor até se ele me apoiasse. Porque eu sou uma opção muito boa para São Vicente, que eu sou de São Vicente. O Gildo Conselho, que é o meu candidato a deputado federal, é a melhor opção para São Vicente. Ele podia estar apoiando a gente, mas prefere apoiar pessoas de fora. Paulo, muito obrigada, sim, pelo espaço. Muito obrigada, Mohamed. Eu não vim para a política para fazer politicagem, para fazer de conta que estou trabalhando. Eu vim para a política para trabalhar. Eu tenho as causas, vou lutar pelas mulheres. O câncer de mama que eu tive, eu acho assim, se tem um lado bom de ter uma doença como essa, porque é muito ruim, mas se tem um lado bom, foi esse que vai ser uma das minhas bandeiras principais para lutar pelas mulheres. Para que elas tenham realmente, consigam marcar médico, consigam marcar exames e possam ter a mesma sorte que eu. Descobrir no estágio inicial e chegar na cura. Essa é uma das minhas principais causas. Eu vou lutar e vocês depois vão poder me cobrar. E eu vou voltar aqui, vocês vão me cobrar e a gente vai lutar junto. Eu tenho certeza disso. Obrigada. Mohamed, obrigado pela participação como comentarista. Solange, obrigado pela visita aqui e uma boa sorte aí na continuidade da carreira, boa sorte na eleição. Obrigado a toda a equipe técnica de jornalismo pelo trabalho e a gente agradece principalmente a você, telespectadora, você, telespectador da TV Cultura Litoral. Até amanhã, nesse mesmo horário de 1h25, depois do horário eleitoral gratuito à tarde e um pouco depois da meia-noite na reapresentação. E uma ótima terça-feira, um ótimo feriado de 7 de setembro para você que você merece.